Acabou! É fim da linha pro Felipe Luiz no Flamengo? Fala, nação! O clima esquentou de vez nos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo. E o nome da vez é Felipe Luiz. Depois das últimas decisões e da pressão absurda da torcida, muita gente já está dizendo que o ciclo chegou ao fim. Será que a diretoria perdeu a confiança? Será que o vestiário já não é mais o mesmo? E o Everton Cebolinha, será que a última temporada dele pelo Flamengo? Vamos ao vídeo das notícias. Com muito respeito ao Felipe Luiz, a escalação dele ontem, a escalação dele ontem foi um absurdo, gente. Absurdo. Com todo respeito ao Felipe Luiz, que certamente entende mais de futebol do Flamengo, mais de futebol do que eu, entende mais de Flamengo, do dia a dia do Flamengo do que eu. Mas olha só, no jogo de ida, ele já havia entrado com a equipe sem o centroavante de ofício. Não deu certo. E ele viu, todo mundo viu que não deu certo. Não é apenas o Vene Casagrande que acha isso, não. Todo mundo viu que não deu certo. E aí no jogo da volta, depois de ter perdido por 1-0, depois de ter feito aquela partida ridícula lá na Argentina, o que ele faz? Ele entra de novo sem centroavante de ofício. Por que ele fez isso? Para colocar o Gonzalo Plata no time? Não faz o menor sentido, gente. Deixou o Lucas Paquetá no banco de reserva. E eu já vou falar sobre o Lucas Paquetá, que entrou muito mal, sentindo muita pressão, extremamente nervoso. Parece que é a etiqueta de jogador mais caro da história, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, parece estar pesando em Lucas Paquetá. Mas, gente, você tendo o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, você começar com ele num banco de reservas, num jogo extremamente decisivo, e você precisando fazer gols, começar com Pedro num banco de reservas, mas o Pedro não vive grande fase. Mas o Pedro é o único centroavante, sabe fazer gol, e se ele é o único centroavante, ele tem que jogar. O Flamengo precisava fazer gol. Gol! E você entra sem um centroavante de ofício, com 3 jogadores no ataque que não vivem uma boa fase, que tem alergia a gol. Gonzalo Plata tem alergia a gol, Samuel Lino tem alergia a gol. O Carrascal não sabe fazer gol e vive uma péssima fase. Inclusive tem chamado mais atenção indo ao sambódromo do que jogando futebol, né, Carrascal? E eu vou chegar lá. Aí ele entra com o Ayrton Lucas, deixa Alexandre. Olha só, por característica, antes do jogo eu nem julguei. Mas eu na minha cabeça assim, meu Deus do céu, isso é a cara da tragédia. E o que aconteceu? Ayrton Lucas e o Rossi, os dois protagonizaram um lance patético e deram um gol ao Lanús. E por falar em Rossi, ele está sempre na cena do crime junto com Ayrton Lucas, hein? É inacreditável. Aí ele olha para o banco de reservas, com todo respeito ao André, mas o André não impõe nenhum medinho em Rossi. Nenhum medinho. O Rossi sabe que mesmo errando ele vai continuar sendo titular. E o Ayrton Lucas, eu cansei do Ayrton Lucas. Eu estou por aqui com o Ayrton Lucas. É só o Felipe Luiz que gosta do jogador atualmente. É só o Felipe Luiz que prefere Ayrton Lucas, Alvinha, que foi emprestado ao River Plate. Os jogadores ontem pareciam que estavam de sacanagem. O Maracanã lotado para ver o que viu ontem. Os jogadores têm que acordar. O sucesso da temporada passada fica na temporada passada. É um novo ano. E o ano do Flamengo de 2026 é ridículo. Ridículo. E não é porque perdeu os títulos, não. Eu falo sempre isso, ninguém tem a obrigação de ganhar tudo. Mas o Flamengo, com o investimento que tem a obrigação de brigar por tudo. E não brigou pela Supercopa do Brasil. Se classificou com sorte no Campeonato Carioca. A sorte que pegou o Madureira, que assim, não dá medo, muito abaixo do Flamengo. Eu quero ver na final. Seja lá quem for, se for o Fluminense, se for o Vasco. É um jogo único. Se esses jogadores não acordarem, vão perder mais um título. E aquele fantasma de 2023 volta a aparecer. Sim, o Flamengo está em crise. O Flamengo está em crise. E o Felipe Luiz precisa
fazer o time jogar. Ele é o treinador. Ele recebeu uma boa valorização salarial, pediu um mundo de dinheiro, o empresário dele pediu um monte de coisa, e agora, Felipe Luiz, você precisa fazer esse time jogar. E ele disse, sabe o que, na entrevista coletiva? Acho que fizemos um grande... Não, vocês não fizeram um grande jogo não, Felipe Luiz. Vocês não fizeram um grande jogo não, vocês perderam para o Lanús dentro do Maracanã por 3-2 na prorrogação. Cometemos um erro que nos custou um gol. O adversário praticamente não passou do meio de campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação é de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal. Sim, vocês não ganharam. Futebol é resultado. Futebol é resultado, Felipe Luiz. E o resultado que você está entregando em 2026 é ridículo, patético. É um futebol feio, um futebol pragmático, um futebol que todo mundo sabe como é que vai ser feito. E o que você fez ontem, Felipe Luiz, na escalação? Você é corajoso. Você é muito corajoso. Porque, assim, eu não consigo entender, eu não consigo compreender a escalação. De verdade. Você precisando fazer gol, você entra com 3 jogadores que não sabem fazer gol no ataque. Não sabem. O Samuel Lino eu entendi. Ele te dá mais profundidade, algo que você queria no jogo de ida e não teve. O Samuel Lino eu juro que eu entendi. Agora, Gonzalo Pato e Carrascal, e você tendo o Pedro à sua disposição, na boa, me bota no lugar do Pedro. Isso é até, assim, isso é até sacanagem com o jogador, cara. Um jogo desse calibre, dessa importância, uma decisão, você precisando fazer gol, você deixa o seu principal centroavante no banco de reservas. Repito, não vive uma grande fase, mas é o único centroavante, é o único que sabe fazer gol. O outro é o Luiz Araújo, que parece que você não suporta o Luiz Araújo, não suporta. Então nem adianta eu perder tempo pedindo aqui. Na boa, que noite lamentável. O Flamengo perdeu para o Lanús por 3-2. O Flamengo em 2 jogos contra o Lanús, que é um time fraco na Argentina, perdeu os 2. Olha, muita coisa precisa ser revista aí, cara. Muita coisa precisa ser analisada. Eu não acho que seja o fim da linha para o Felipe Luiz. Não acho que tem que ser demitido, não acho isso. Mas eu acho que tem que ter uma cobrança muito grande no José Boto, que é o diretor de futebol, e também no técnico Felipe Luiz. Eu daria mais um voto de confiança ao Felipe Luiz. É um cara que já mostrou que entende de futebol, mas que está sendo extremamente teimoso. E teimosia, Felipe Luiz, derruba muito treinador. Ou você abre o olho e muda as suas convicções, ou melhor, as suas teimosias, ou a gente vai ver esse fim da linha chegar para você no Flamengo. Se você acha que a diretoria tem que se posicionar de vez, comenta aqui. Decide logo! Se ainda confia no trabalho, comenta. Tem crédito! E se inscreve no canal porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer.